Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Leia, vou dar aula de Geografia sobre os estados e suas siglas. Então, gente, os estados e suas siglas. Aqui é importante observar que está dividido por regiões, né? A região norte está pintadinha de verde, a região nordeste está de azul, a centro-oeste está de rosa, a sudeste está de amarelo e a região sul está de laranja. Mas antes de começar esse conteúdo, eu vou primeiro contar como foi que os estados foram divididos. Como foi estabelecida a divisão dos estados brasileiros. Então, gente, há muito tempo atrás, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, que foram 14 faixas de terra, na época que o Brasil era dominado pelos portugueses. Então, a primeira divisão que aconteceu no território brasileiro foram as capitanias hereditárias, como vocês podem ver aqui. Depois, com o Tratado de Madrid, em 1789, o Brasil já foi dividido em estados. Vocês podem ver que não tem muitos estados, só tem 9 estados e faltando alguns estados que nós conhecemos hoje. Então aqui eu tenho o Grã-Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e o Rio Grande do Sul. Eram apenas esses estados que existiam nessa época, em 1789. Na independência da República, 1889, o Brasil já tem um novo formato, já tem vários estados que não tinha antes, né? Então aqui nós podemos ver que já é bem maior a quantidade de estados, mas ainda podemos perceber que faltam alguns estados. O estado do Acre não existia, o estado de Roraima também não, de Rondônia, o Amapá não estava dividido ainda, o Mato Grosso era um só. Hoje é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nessa época só existia o Mato Grosso, não existia o Mato Grosso do Sul. O estado do Acre estava numa região que não pertencia ao Brasil. Depois, com o tempo, foi conquistado, foi tomado para que pertencesse ao território brasileiro. Primeira metade do século XX. Então, na primeira metade do século XX, aqui já é mais ou menos parecido com o mapa que nós vemos hoje. Em 1943, nós já tínhamos quase todos os estados, mas tem alguns estados que os nomes eram diferentes. Tem aqui Guaporé, que hoje é Rondônia. Temos aqui Ponta Porã, que é um pedaço do estado de Mato Grosso do Sul. E Iguaçu, que faz parte aqui dos estados da região sul, né? Então, a gente dá para perceber aqui que ainda não está com os 26 estados e nem com o Distrito Federal. Podemos perceber também que Goiânia está com o território que hoje é de Tocantins, né? E não tinha ainda a nossa capital federal, que é Brasília. Aqui nós temos um mapa do Brasil na atualidade. Então, hoje o nosso mapa é desse jeito aqui, com 26 estados, mais o Distrito Federal, que está aqui dentro do estado de Brasília. Então, o que eu quero que vocês percebam com tudo isso? As mudanças que ocorreram no mapa do Brasil ou no território brasileiro durante todos esses séculos, até chegar ao mapa que nós temos hoje, que tem aqui, vocês podem perceber, 26 estados, como eu falei, mais o Distrito Federal. Mas, tia, o que é que isso tem a ver com os estados e suas siglas? Eu vou falar agora para vocês. Então, eu não poderia deixar passar como foi dividido o território brasileiro. Mas, tia, como é que eu vou memorizar todos os nomes dos estados? Aí é que vem o conteúdo. Aqui eu estou mostrando todos os estados brasileiros com as suas siglas. Para sua memorização, é melhor quando você vê as siglas do que quando você vê o nome inteiro, porque tem estados como Rio Grande do Norte, que o nome é enorme. Já pensou para você gravar tudo isso para fazer a prova? É melhor você gravar a sigla, que você já remete ao estado do Rio Grande do Norte. Temos aqui também o nosso estado, o Maranhão, que é representado pela sigla MA.
tem regras para poder ter essas siglas, vocês sabiam? As siglas só podem ter 2 letras e essas 2 letras têm que ser maiúscula, não pode ser minúscula de jeito nenhum. Agora aqui já podemos ver a nossa capital federal, o DF, né, o Distrito Federal, que é simbolizado ou que tem a sigla DF. Então, para que vocês possam memorizar de forma mais rápida, foram criadas as siglas, mas tenho também para vocês algumas dicas e vou ensinar para vocês um jogo da memória, vocês possam memorizar de forma mais rápida esses estados e essas siglas. Temos aqui, aprendendo a fazer jogo da memória dos estados e suas siglas. Vocês vão precisar de cola, de canetinhas coloridas, folhas de papel A4, tesoura e cartolina. Então, galerinha, como eu falei para vocês, vocês vão precisar desses materiais: cola, canetinha, cartolina, folhas de papel A4 e tesoura. Eu já trouxe aqui o modelinho para você ver como é que você vai fazer. Você vai cortar a folha de papel A4 mais ou menos desse tamanho, que é 10 por 10. Tá? Nesse papel aqui, você vai botar o nome do estado e no outro, do mesmo tamanho desse, você vai botar a sigla desse estado. Aí na cartolina, você corta um pouco maior, que é 15 por 15. Depois que você fizer isso, você vai cortar 52 desse daqui e 52 não, gente. A tia se confundiu. São 54 desse daqui, de 10 por 10, e são 54 desse, porque vocês têm que botar as siglas dos estados e do Distrito Federal e o nome dos estados e do Distrito Federal. Então, somando tudo, já que são 27, 27 vezes 2 dá 54. Depois que vocês recortarem tudo isso, vocês vão colar e eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Ficou desse jeito bem aqui. Eu botei aqui o estado da Bahia e a sigla é BA. Feito isso, vocês vão colocar todas as cartinhas viradas para baixo e vão jogar com o papai, com a mamãe. Mas olha, gente, vocês podem fazer desse jeito também. Vocês pegam um papel para poder anotar o placar. Pegou o papel lá, botou o seu nome, bota o nome do seu pai, da sua mãe e anota para ver quem vai acertar mais. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito e ainda vão aprender. Agora eu trouxe dicas de sites para você aprender de forma bem rápida e prática, do jeito que vocês gostam, né? Usando a tecnologia. Tem aqui 3 sites. Tem o site do Racha Cuca, que são as siglas dos estados, eu já acessei e é muito bom. Então vocês têm que conferir. Tem o Racha Cuca Passatempo, também muito legal de fazer. E tem esse do Iguinho, que vocês podem acessar. São jogos para a faixa etária de vocês. Eu já me certifiquei disso. Então, gente, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Um beijo da tia Leia.